queria entrar no assunto é o seguinte. As pessoas hoje ainda não enxergam que fazendo uma estruturação internacional, tendo ali um backup internacional para o dinheiro delas, para os investimentos delas, elas podem ficar muito menos reféns, sujeitas a essas variações políticas, né? E aí o assunto polêmico eu tenho visto muitos vídeos aqui em relação à economia aqui no Oriente Médio, em relação ao sucesso dos estados monárquicos, né? Onde a monarquia domina. Algumas opiniões polêmicas, eu vejo algumas pessoas falando que a democracia faliu, né? O excesso de voz para o povo cria uma situação de instabilidade política e econômica que não existe em lugares como aqui, nos Emirados, né? O Emirados acabou de ser eleito o local economicamente mais estável do mundo hoje. Então eu queria entrar um pouquinho nesse assunto de como a pessoa, usufruindo de locais como esse, seja para fazer um investimento imobiliário, fazer a sua residência fiscal num local economicamente mais estável, pode aliviar ela dessas tensões políticas que o mundo vem vivendo hoje em dia, ameaças de arroxo tributário que a gente vive hoje no Brasil, o governo o tempo inteiro querendo arrecadar mais, Estados Unidos sobretaxando o Brasil, a gente podendo ter uma crise econômica no Brasil em função dessa relação conturbada do Brasil com os Estados Unidos. Como que através de uma estruturação internacional as pessoas podem relaxar em relação ao que vai acontecer na política mundial? Ok, vamos lá. Vamos começar o primeiro tópico para que a gente consiga entender sobre o sistema tributário, avanços políticos governamentais e sobre a questão de liberdade global e teoria das bandeiras. Vamos começar pelo primeiro tópico, que é essa diferenciação entre pseudodemocracias, né? Que hoje você coloca o nome democracia, está resolvido. Purpurina, glitter, tá lindo, né? Então, só a título de curiosidade para vocês, a Coreia do Norte, Venezuela e outros países não se consideram ditaduras. Se você for ver, o nome da Coreia do Norte oficial, né, é República Democrática da Coreia, né? Ou seja, lindo, maravilhoso, teu nome está resolvido. Eu vi uma entrevista vindo para cá que o dono da Emara aqui, né, da principal construtora aqui do país, ele falou, o problema é que enquanto a democracia está preocupada com eleições, a gente está preocupado com construções. Sim, mas é mais do que certo. Então, assim, primeiro de tudo, pessoal, cuidado. Não vão por frases de efeito, não vão ali por etiquetas. Democracia é um sistema falido. Eu convido todos vocês a lerem um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou. Mas agora não vamos falar então de questão de acadêmico, vamos pegar a história, porque tudo que é comprovado, tudo que realmente passou na resiliência do tempo, é o que a gente pode comprovar se deu certo ou errado. Vamos lá. Vou começar fazendo duas perguntas. Primeiro, você acredita na sua visão que Inglaterra, Espanha, Portugal foram países de grande sucesso e renome no passado? Total. Claro. Grandes navegadores, né? Se você pegar Inglaterra e Portugal junto, colonizaram metade do planeta Terra. Inglaterra, Revolução Industrial, sim, na Inglaterra. Inglaterra, até hoje, tem ali mais de 30 países ali dentro da questão do grupo conhecido como Reino Unido, né? Todos os territórios ali, são mais de 30 países, pessoal. E você pegando ali Portugal também, Portugal que colonizou o Brasil, Macau, na China, enfim, vários países também. Qual era o sistema de governo desses países antigamente? Monarquia. Então, qual é o sistema ainda atual ali, né, da Inglaterra, da Espanha? Virou-se uma república parlamentarista que ainda tem presença ali da família real, mas que hoje não tem mais poder realmente político, né, só representação ali, e por conta disso que esses países estão em real decadência ali. Muito polêmico, mas verdade, aqui a gente não está para contar historinhas. O Brasil, ele nunca vai dar certo, ele não é o país do futuro nem nada do tipo. O Brasil parou de dar certo naquele golpe que fizeram, que foi a questão ali da revolução, pseudo-revolução. Não foi uma libertação do Brasil, deram um golpe ali na República do Brasil e tomaram ali para si a questão do poder. Se você pegar em dados estatísticos ali, em todos os sentidos, o Brasil só teve declínio. O país até ficou mais rico em questão de PIB, mas pergunto, e a população? Qualidade de vida, PIB per capita,
de cada um dos indivíduos, segurança, saneamento básico, liberdade. Você tinha uma época, a família real, Dom Pedro II, chegou a propor a vender as joias reais da família portuguesa para terminar a transposição do Rio São Francisco. E hoje, presta atenção, o Brasil saiu de uma época em que a família real, Dom Pedro II, para terminar a transposição do Rio São Francisco, que vem sim desde aquela época da República, propôs ali no sistema, o Império ali na época do governo, a vender as joias da família real para terminar a transposição do Rio São Francisco. E hoje, na democracia, linda, maravilhosa democracia, a população é pesadamente extorquida a pretexto ali, né, a promessas fantasiosas de terminar algo que é mais do que direito deles. E não terminam. Então, até hoje, não está funcionando a transposição ali do Rio São Francisco. Você aplica isso, de forma geral, para praticamente todos os governos, pessoal. Então, essa frase que ele pegou, no sentido de dizer que enquanto as democracias se preocupam com eleições, realmente os sistemas monárquicos se preocupam com construções, né? Então, a principal objetivo de qualquer democracia é a reeleição e depois o próximo governo. Exatamente. Depois vão se preocupar com qualquer coisa que venha. E a ausência de continuidade, né, Giovanni? Eu fui um cara sempre muito contestador em relação a isso. Essa polarização, ela faz com que não haja continuidade de políticas governamentais. Então, o opositor, ele ganha a próxima eleição, ele apaga tudo que o anterior fez, tudo que ele fez foi ruim, não tem um programa que ele possa dar continuidade. Então, a gente vai viver de 4 em 4 anos. Isso até quando? Traz instabilidade, traz o total oposto, né? A gente vê aqui nos Emirados eles fazendo projetos já para a visão 2040 do país. Então, não confundam, pessoal, aqui a gente não está defendendo governos ditatoriais, onde né, a gente vê aí Venezuela, Coreia do Norte, com uma visão deturpada dessa questão do governo, né, um governo único no país, um governo sem variações de poder. Isso, logicamente, a gente discorda desse tipo de governo. Porém, o que a gente está falando aqui é que o quanto você pode mesmo sendo um brasileiro, o quanto você pode se beneficiar de um local como esse aqui, como os Emirados Árabes, de locais onde você tem incentivos fiscais. E a gente começar a falar desse assunto, Giovanni, eu acho que tem um tabu ainda muito grande sobre esse assunto, como se isso fosse uma coisa errada. Como se você procurar um lugar para pagar menos impostos, você dá a saída fiscal do Brasil, você está traindo a sua pátria, você está querendo esconder um dinheiro fruto de ilegalidade. Pessoal, vai ter gente sempre usando isso para esconder ilegalidade, para lavar dinheiro, Isso aí é desde que o mundo é mundo. O crime ele vai existir sempre. E o criminoso, por muitas vezes, ele se aproveita de brechas legislativas, de brechas na lei, né? Então, não é porque tem gente errada que faz isso que você vai pensar que isso é uma coisa errada. Você está traindo o seu país, decidindo ter a sua residência fiscal em outro local. Pelo contrário. A gente vai entrar agora, Giovanni, é o cara com mais propriedade para falar sobre teoria das bandeiras, né? O quanto que cada vez mais você aplicar a teoria das bandeiras na sua vida vai te isentar, vai te dar a liberdade de não ser refém do político A, do político B, você ficar estressado que se o político C ganhar a eleição, teus investimentos estão arruinados, o teu negócio está arruinado. Para um pouquinho, ouve agora o que o Giovanni tem a falar sobre teoria das bandeiras e vê o quanto que isso vai te dar uma liberdade de relaxar. Para você, quem vai ganhar a eleição vai pouco importar, porque você tem a tua vida estruturada globalmente. Se o Trump vai tarifar a China, se o Brasil vai romper relações com os Estados Unidos, isso pouco vai importar na sua vida, porque você tem uma estrutura global, você tem garantias. Eu comparo a teoria das bandeiras, ô Giovanni, com você ter uma carteira de investimentos diversificada. Independente de qual investimento está em alta, você tem um equilíbrio final ali dentro da realidade dos seus investimentos, que você fica blindado, independente do que vai acontecer
na economia mundial ou na economia interna do Brasil. Existe uma máxima, Leonardo, que é: se o seu negócio, se o seu patrimônio e se os seus bens dependem de quem está no governo, qual lado político está governando, você não tem nem segurança, nem um plano real. Ou seja, Exatamente. Se o seu negócio pode quebrar, pode piorar o nível de falir ou realmente ficar mal das pernas, e se o seu patrimônio está ameaçado por causa de mudanças políticas, então você não tem a menor segurança, você não tem o menor planejamento e nem longo prazo. E eu vejo essa polarização no Brasil muito fruto disso. As pessoas hoje elas dão all-in em relação a uma realidade política, ela só vai se dar bem... Esperando o Messias. Elas só vão se dar bem se aquela realidade que o político está prometendo, que nem sempre vai acontecer, porque a gente sabe como funciona a campanha no Brasil. Então, eles brigam com o irmão, com o primo, com a mãe, porque não pode votar no outro político, porque senão aquela família acabou, aquele negócio acabou. Então, ouve direitinho o que o Giovanni tem para falar, porque a gente está nesse trabalho informativo, educativo das pessoas no Brasil, e aqui a gente não fala só pro grande empresário, pro milionário brasileiro, não. A gente fala para você que é um funcionário de carteira assinada, você que tem ali a sua reserva ali financeira, a sua poupancinha, a sua renda fixa. Pensa direitinho no que o Giovanni está falando. Muitas pessoas têm a possibilidade de trazerem a teoria das bandeiras para suas vidas e não fazem a menor ideia de que é possível. Não é uma coisa inalcançável ou só para milionários. O que acontece hoje, Leonardo, não é só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, mas principalmente na América Latina, América do Sul ali, é que as pessoas, a população se apoia num falso patriotismo, em um falso nacionalismo para esconder o próprio comodismo e a própria inércia de fazer algo em bem próprio e da sua família. Então, vamos lá. Foi fácil você chegar nos Estados Unidos, virar cidadão americano? Foi fácil você ter uma residência em Dubai, você expandir seu negócio global, ter um passaporte italiano? Foi fácil? Te deram isso de mão beijada? Ou você teve que batalhar, você teve que fazer sacrifícios e lutar por isso? Logicamente. Não, nada que vai te trazer um benefício sólido é fácil, Giovanni. Nada, eu falo isso, não existe almoço grátis, não existe nada sólido nessa vida que caia do céu. A gente está vivendo uma geração que tudo tem que vir à mão deles, né? Eles não são ativos, eles são passivos o tempo inteiro. É o Uber que tem que chegar na porta deles, é o Netflix que tem que entregar o filme dentro do quarto deles. Delivery. A gente é da geração que alugava VHS, né? E ainda tinha que devolver rebobinado. Então, assim, a gente precisa chamar a atenção dessa geração nova também, de que é possível, mas eles precisam se movimentar em direção ao objetivo deles, né? Mas você falou a palavra, cair do céu. Então, assim, mais uma vez, hoje o pessoal se esconde atrás de um falso patriotismo, um falso nacionalismo, e ficam se utilizando de frases de efeito como síndrome do vira-lata, porque se você coloca o dedo na ferida, se você aponta a vulnerabilidade, o que está errado, a pessoa vai preferir inventar uma justificativa do que aceitar o que não está correto e realmente fazer algo para mudar aquilo. Então, você falou de síndrome do vira-lata, só te interrompendo. É incrível o quanto o brasileiro ainda tem a lenda de que mas não gostam de brasileiro lá fora. Eu vou pisar nos Estados Unidos, vão me xingar, vão ter preconceito. Portugal não gosta de brasileiro e não sei o quê. Você já passou por alguma situação de preconceito como brasileiro pelo mundo? Não. Eu também não. Eu falo, o brasileiro que tem postura, o brasileiro que chega nos outros países querendo contribuir para aquela sociedade e não usurpar aquela sociedade. Pelo contrário, eu sempre fui exaltado por estar trabalhando num país que não é meu, por estar estudando num país que não é meu. Eu já tive muito mais problema sendo confundido com russo do que o pessoal entendendo ali que eu sou brasileiro, né, nascido. Então, o brasileiro, de forma geral, ele é muito amado mundo afora. Sim. O problema é que o brasileiro hoje, ele tenta se encaixar em lugares que ele não é bem-vindo, que ele não é aceito. Então, ele tenta forçar ali, ele entrar em um lugar que ele não é bem-vindo, que ele não aceita, e outros ali preferem realmente usar
algumas dificuldades para realmente defender a própria inércia, o próprio comodismo nesse sentido. Então vamos lá. Como eu mencionei, toda a liberdade e proteção que você quer conquistar, e simbolize e use aí para o pessoal. Aqui, ó, Giovanni está apontando aqui, a gente fez questão. Teoria das bandeiras, pessoal, aqui, ó. Brasileiro de nascimento, italiano, passaporte italiano tá aqui. Residente nos Emirados também, visto de residente. Fala pro pessoal o quanto você ter essa teoria aplicada na sua vida, né? Isso é muito importante, Giovanni. A gente vive a era dos coaches, dos mentores de palco, né? Eles querem ensinar as pessoas a fazerem o que eles não fizeram na sua própria vida. Então, o cara vende um sucesso que ele não teve, ele fez sucesso vendendo sucesso, ele vende um projeto imigratório que ele, na verdade, nunca fez para a vida dele, ele tenta estruturar a vida das pessoas, mas aí quando você pergunta, e a sua vida, tá estruturada assim? Ah, não. Então, assim, o que a gente está falando aqui, nós somos duas pessoas que o que a gente está oferecendo para vocês e sugerindo a vocês é o que a gente fez na nossa vida. Então a gente está, como eu falo, skin the game. Né? A gente tem a nossa pele ali no jogo, a gente vive essa realidade. Então, quando a gente fala aqui, é de forma natural. A gente está comentando sobre o que a gente fez na nossa vida. Eu acho excelente essa pauta aí. Então, antes da gente estar falando sobre realmente como as pessoas aí de casa podem estar executando isso, vamos demonstrar quem vos está falando, quem está comentando isso, né? Por que a gente tem real propriedade para falar disso contra outros pseudo-especialistas aí da internet. Então, assim, e até falando, acho que eu nunca te falei disso, né? A Leon Group, que não só é parceira, mas é cliente nossa, por que eu dei atenção, que eu coloquei firmeza no Leonardo, eu acreditei nele? Ele é alguém que vive o que ele diz. Enquanto tem gente que fala de migração para os Estados Unidos e o cara não tem visto americano, ele morou mais de 10 anos nos Estados Unidos. Enquanto tem gente que fala sobre nacionalidade, diz isso, aquilo, nunca foi atrás na vida, ele já conquistou a dele. Enquanto tem gente que fala sobre migração, sobre mudança, ele vai e faz acontecer. Ele tem uma real vida internacional, ele está presente nos lugares que ele vos diz, e a equipe dele também vive isso. Então a gente já teve um outro episódio gravado no Blindando seus negócios da Telecojuiz, com a Paula Casperian, diretora dele, que também tem a mesma vida. 3 nacionalidades, 3 passaportes diferentes, já morou em vários países. É esse o nível de profissional que vos está falando aqui. Então prestem muita atenção realmente na real autoridade antes de acreditar em alguém. Veja o que essa pessoa faz, o que ela aplica na vida mesmo dela. Né? E eu cito esse exemplo porque é o que eu mais vejo. Sim. Tem especialista que diz migração americana e tal, o cara tá num escritóriozinho lá em Recife, um escritório ali no interior de São Paulo, alguma coisa assim, enquanto o dele tá em Washington. A gente tem um trabalho, né, Giovanni, você conhece, na Imigra, que é isso a gente tomou essa decisão justamente porque a gente se deparou com essa aberração do mercado hoje, que é profissionais aventureiros que não detêm autoridade para falar sobre isso, focam somente nos ganhos. O cara colocou 5 minutos de chat GPT e virou especialista. É uma área muito rentável, a gente sabe o quanto a internacionalização hoje é o próximo caminho do mundo. As pessoas vão cada vez mais aplicar a teoria das bandeiras, elas vão querer pagar o imposto no lugar que é mais favorável para ela. Eu até faço uma brincadeira com todo mundo que o meu objetivo final de vida é pagar imposto aqui nos Emirados, ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Desculpa, mas você vai morrer sem pagar imposto aqui. Então, pagar imposto, ganhar dinheiro nos Estados Unidos, ter ali a minha locandazinha lá na Toscana para fazer o meu vinhozinho quando eu estiver mais aposentado e gastar meu dinheirinho lá no Brasil, indo para o Nordeste, vendo a minha família. O Brasil é excelente para se gastar dinheiro, não é excelente para se ganhar dinheiro, não é excelente para se pagar imposto. Então, esse formato você só consegue com esse tipo de privilégio aqui, pessoal. Tá? Então, entendam que você precisa
sair da sua zona de conforto, como o Giovanni falou, você precisa conquistar privilégios para que você consiga fazer a estrutura que a gente está falando. E eu vinha falando da Imigra porque as pessoas hoje, elas focam só nos ganhos que essa área vai dar. Porque realmente todos os estudos apontam que as pessoas vão caminhar para esse tipo de vida. Daqui a um tempo, as pessoas não têm mais aquela coisa, como o Giovanni falou, do falso patriotismo. Eu preciso ficar aqui onde eu tenho raízes, é o meu país. Não, você vai... Eu tenho um profundo carinho pelo Brasil. É o meu país. Mas não me impede de ser um cidadão global. Tá? Então, de representar o país fora, o que ele tem de bom aqui, e de melhor. Eu represento o meu país, eu carrego o meu país, as cores do meu país, porque eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Agora, isso, eu não posso ter um falso patriotismo de querer me prejudicar porque eu sou brasileiro, tendo possibilidades melhores pelo mundo. Tá? Então, o que a gente faz na Imigra hoje é formar profissionais para darem esse aconselhamento de forma própria e responsável. Tá? Então, hoje eu assumi essa missão de formar profissionais para cuidarem de vocês que têm interesse. E mais uma vez, profissionais que vivem isso, né? Exatamente, exatamente. Então, tomem muito cuidado, como o Giovanni falou, na hora de se consultarem. Vocês podem ver aqui esse nosso vídeo. Caramba, isso é legal, vou procurar alguém. Eu sempre também, essa é a minha política, eu não digo que só eu vou fazer dar certo. Eu sei que tem muitos bons profissionais aí pelo mercado, assim como muitos péssimos profissionais. Então eu sempre aconselho vocês, escolher um profissional desse, além de tudo, você precisa verificar as credenciais dele, a autoridade dele no assunto, e é uma questão de empatia também. Não adianta você contratar um profissional como nós e não ter confiança no trabalho que ele vai prestar para você. Você precisa ter empatia com a forma dele de trabalhar. Então, na hora que você se interessar por esse assunto, procure profissionais que realmente detenham a prática e tenham a autoridade de realmente te sugerir o que eles fizeram na vida deles. E que deu certo. Exatamente, deu certo, exatamente. Né? A exemplo, eu já tenho a Telecojuiz há 6 anos e a gente nunca pagou 1 centavo de imposto de forma 100% legal. Porque não só a gente vive a teoria das bandeiras, mas a gente aplica ela, inclusive na parte corporativa, né? Se você se utilizar de países que utilizam a tributação territorial, ou aqui no caso dos Emirados, que simplesmente são isentos aqui, pelo menos a parte da pessoa física, personal tax e questão de imposto corporativo, os 9%, surgiu um dia desses, né? Foi implementado ano passado, sendo que ainda você consegue deduzir tanto que você fica no 0%. Exato. E de forma 100% legal. A gente está falando da teoria das bandeiras, ô Giovanni. Consegue explicar de forma resumida e didática, rapidinho, o que significa essa teoria? Porque a gente está a teoria das bandeiras, e às vezes as pessoas estão, mas que diabos é teoria das bandeiras? Teoria das bandeiras, pessoal, não é você adesivar o seu carro, colocar a bandeira na frente da sua casa, não. Teoria das bandeiras é você se utilizar do que há de bom e de melhor de cada país. Você pegar o que existe de mais benéfico em cada nação. Então vamos lá. Deus nos fez a imagem e semelhança dele e nos fez capazes de tudo aquilo que quisermos alcançar. O potencial do ser humano é ilimitado, mas somente se ele permitir, se ele acreditar e se ele executar. Então, é sim possível você alcançar tudo aquilo que você desejar. Você quer ter liberdade global? Ok. Você precisa de cidadanias, passaportes e de algumas residências boas. Você quer os seus bens, o seu patrimônio que você levou uma vida inteira para conquistar, seguro, blindado, independente de que governo surja, independente de quem esteja lá controlando, presidente, deputado, enfim. Você quer realmente isso protegido e que seja alcançado e transmitido para os seus herdeiros? Você pode. Você quer que o seu patrimônio seja passado para futuras gerações sem que ele seja profundamente extorquido em cada passagem ali de bastão, em cada sucessão hereditária? Você consegue. Você quer que o seu negócio atue de forma global e você venda para outros países? Também é possível. Se você, obviamente, levantar a bunda da cadeira e tomar uma decisão. Agora vamos falar para quem realmente já tomou a decisão. Por onde eu começo, ok? Então vamos lá.
Como já mencionamos agora há pouco em relação à teoria das bandeiras, cada país tem algo característico mais benéfico. Então, por exemplo, passaportes da União Europeia, como é o caso aqui da Itália, França, Portugal, Alemanha e outros países que muitas pessoas do Brasil possuem o direito hereditário de reconhecer. Toda aquela questão que a gente falou de imigração no passado, né? Ascendência europeia. Possuem o direito hereditário de reconhecer a cidadania, mas nunca foram atrás, né? Afinal, é mais fácil dizer que o Brasil é sua pátria e tal do que ir atrás disso. Algo que a pessoa já carrega no sangue com ela desde que nasceu, mas é mais fácil dizer que é patriotismo, que é nacional, e esperar o Messias Salvador aí. Então, a questão de cidadania, por exemplo, da União Europeia, de países da União Europeia, é o forte. Então, tanto Portugal, França, Alemanha, Itália, não só são países magníficos em questão de estilo de vida, qualidade de vida, o que você pode desfrutar, principalmente para os aposentados, né? Mas também a cidadania, o passaporte, confere uma liberdade global. Hoje, de forma geral, os melhores passaportes das cidadanias do mundo são da União Europeia. Você pode querer dizer, não, porque o passaporte americano, o passaporte canadense e tal... Não, vamos lá, pessoal. Passaporte americano, canadense, ele não te dá o direito de morar em países da Europa, não te dá o direito de morar em outros países do mundo. Qualquer cidadania europeia, seja desses países como a gente falou, França, Alemanha, pega Bélgica, Luxemburgo, qualquer país que seja do espaço Schengen e União Europeia, você tendo a cidadania deles, você pode escolher morar em qualquer país. Então, por exemplo, tanto o Leonardo quanto eu, por exemplo, por causa de cidadanias europeias, podemos morar em que país quisermos da União Europeia. Se ele decidir amanhã, eu vou querer morar na Croácia. Quero morar em Luxemburgo. Decidi que eu vou morar, não sei, até exoticamente, se quiser, Eslováquia, Eslovênia, qualquer país da União Europeia, ele pode. Ele não precisa de visto, nem ele, nem eu, nem qualquer pessoa que tem uma cidadania, um passaporte europeu. A pessoa pode se mudar sem visto, sem residência, sem nada, e passar a morar num país aí da União Europeia, desfrutar de qualidade de vida e de benefícios. Agora vamos lá. Como falamos, cada país tem prós e contras. Só te interrompendo, Giovanni, sem querer interromper a tua linha de raciocínio, é importante a gente falar que aí surge a importância da pessoa fazer uma consultoria inicial, né? Você falou do primeiro passo, porque, como o Giovanni falou, não sigam fórmula. A gente está numa época que as pessoas querem tutorial para tudo, fórmula de sucesso para tudo. Não existe fórmula de sucesso. O nosso trabalho é analítico. Então, quando você sentar para conversar comigo, com a equipe do Giovanni, vai ser feito um planejamento personalíssimo para o teu perfil e para as suas intenções.